Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar desse assunto aqui da pineal, que é a glândula da mediunidade. Mas, na verdade, a gente pode até falar que, além da glândula da mediunidade, seria também uma glândula de saúde. Nós vamos ver um pouquinho para frente isso daí. E, assim, todo esse trabalho que eu fiz aqui, eu me baseei basicamente em Missionários da Luz, o capítulo 2, né, que é do André Luiz, com a psicografia do Chico, e informações do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um médico da atualidade, um grande pesquisador da pineal. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje está baseado nesses dois assuntos, duas fontes. Bom, primeiro vamos ver a localização da glândula pineal. Ela está aqui, ó, é do tamanho de uma ervilha, é muito pequenininha, muito pequena, tamanho de uma ervilha praticamente. A definição tradicional de uma glândula pineal, quando se fala em glândula pineal, a gente tem aqui a origem da palavra do grego pinealis, né, que significa em forma de pinha. A função dela, que o pessoal fala, produzir e secretar melatonina, que é o hormônio responsável para a regularização dos ritmos biológicos, que são chamados ciclos circadianos. E o sono, né? Então tem algumas, ela atua diretamente no sono e nessa questão de regular os nossos ritmos biológicos. Os ritmos circadianos são assim os nossos ritmos do dia a dia, né? Por exemplo, alimentação, o sono, exercício físico, tudo que afeta o nosso organismo nesse sentido é o chamado ciclo circadiano do dia a dia. E à noite ela produz, né, a glândula pineal produz a melatonina. E durante o dia ela cessa essa produção. E quando vai entardecendo, quase no final da noite, ela volta a produzir, porque é para preparar o corpo para o sono. Isso era a definição tradicional. E quem é que descobriu essa melatonina? Foi esse Dr. Aaron Lerner, que descobriu em 1958. Ele que descobriu e separou a melatonina, né? Descobriu que a pineal produzia esse hormônio. Só que Missionários da Luz foi feito em 1945, 13 anos antes, e o André Luiz já falava ali, ó, que a pineal, né, o capítulo 2 só fala disso, segrega hormônios psíquicos ou unidades força. Então, o André Luiz ele traz muita informação ali da pineal, e ele já em 1945 falava que ela não tinha uma única função, que para eles, na época, qual que era a função da pineal? Ela segurava, vamos dizer assim, os estímulos sexuais na infância até a puberdade. Na puberdade, ela liberava os estímulos sexuais e parava de funcionar. Isso era a definição que eles tinham lá na época do André Luiz. E ele vem trazendo que ela é uma glândula, né, que traz hormônios e tal. Aí, para quem não conhece, essa aí é a pineal. Né, formato de uma pinha. É o formato, né, dela, não é? É o formato de uma pinha que ela tem. E assim, eu trouxe isso daqui para ver o que os antigos pensavam a respeito da pineal. Com certeza não imaginava que ela era só para fazer a melatonina lá e para fazer a gente dormir, né? Porque a gente pega aqui, ó, o cetro pessoal do Osíris. Osíris era um deus egípcio que viveu há 2.400 a.C. Pode ver aqui em cima que a gente vê uma pineal ali. Aí vamos pegar aqui, ó, esse templo no Camboja, Angkor Wat, acho que é assim que se fala. A gente percebe as torres aqui em formato de pineal. E aqui eu deixei esse jardim, que são flor de lótus. Nós vamos ver, o André Luiz fala da flor de lótus, depois nós vamos ver o que ele fala, e ela está aqui, flor de lótus e o símbolo da pineal. Alguém conhece aonde fica isso, por acaso? É a entrada do prédio do Museu do Vaticano, esse tamanho aqui de pineal que tem lá. E aqui o Papa, no cetro dele, com uma pineal também. Então, por que essa pineal está aí? Não é só por causa da forma dela. Algumas coisas eles devem saber, né? Os antigos e os atuais agora. Bom, mas enfim, vamos seguindo. O André Luiz fala o seguinte, que a glândula pineal, então, não se trata de um órgão morto, segundo velhas suposições, aquela que eu falei, né, que retia a sexualidade até a puberdade. Aí ele fala que na puberdade ela acorda o organismo do homem, as forças criadoras, e continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, assim, ela não parava de funcionar na puberdade, não. Ela continuava com o laboratório psíquico, fazendo os hormônios, né? E ele fala sobre a recapitulação da sexualidade também.
que diz que ela examina o inventário das suas paixões vividas numa outra época, ou seja, numa outra vida, e reaparecem sob a forma de fortes impulsos. Será que é por isso que o adolescente é meio revoltado, meio sou dono do mundo, aquelas coisas todas? Então, ele recapitula, talvez, essas experiências vividas no passado e afeta de alguma maneira agora, né? O próximo aqui, ele vai falar da glândula pineal em si. Ele foi fazer uma visita num centro que tinha um trabalho dos médiuns. E ele analisou um dos médiuns, acho que ia fazer psicografia, não me lembro ao certo. Mas ele pegou um dos médiuns e ele viu que a glândula pineal dele ficava dessa forma, ó. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e em derredor seus raios formavam um lótus de pétala sublime. Lótus é aquela planta que nós vimos lá naquele templo, né? Então a pineal, ele diz que se formava como uma flor de lótus. Sobre o núcleo caía luzes suaves do mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Quer dizer, eu tentei meio que achar uma foto que representasse, mas acho que é alguma coisa parecida com isso que ele estava vendo lá, né? Então, assim, quando o médium estava mediunizado lá para fazer a psicografia, ele percebeu que a pineal dele ficou dessa forma. Então, é sinal que a pineal é ali que o espírito atua. E ele fala também o seguinte, que é a glândula da vida espiritual do homem, controladora do mundo emotivo. Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Então, a ascendência significa o quê? Ela é a maior de todas, ela controla todo o sistema endócrino. E eu deixei grifado aí ascendência em todo o sistema endócrino, porque a gente vai falar bastante disso daqui para frente, né? Ligadamente através de princípios eletromagnéticos do campo vital. Depois nós vamos ver por que esse princípio eletromagnético. E ele fala que as redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares. Ou seja, toda a informação que ela tem que passar, ela usa os nervos, né, a rede nervosa, para passar para todas as células, pelo que está aqui. E sob a sua direção efetuam-se suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. É energia para a célula, energia psíquica, né? Que vai chegar lá na célula. Bom, aqui está, então, as principais glândulas do sistema endócrino. A pineal aqui como primeira, né? Depois hipotálamo, glândula pituitária. Essa glândula pituitária também é conhecida como hipófise. É quase parecido com a pineal, que é epífise, né? Essa é a hipófise. Depois tem tireoide, paratireoide, timo. O timo é responsável pelo sistema de defesa do nosso organismo. Ele produz leucócitos, né? Que são as células de defesa. E tem as suprarrenais, pâncreas, ovário e testículos. Então, a pineal tem ascendência sobre tudo isso daqui. E nós vamos falar principalmente de hipotálamo e glândula pituitária. A gente vai ver a ascendência da pineal nessas duas glândulas. E aí, como eu falei, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Agora nós vamos entrar na parte, vamos dizer assim, médica que ele expôs e que eu trouxe aqui. Ele é um mestre em anatomia, neuroanatomia e ultraestrutura cerebral. Ele era um médico da USP, eu não sei se ele está hoje atualmente na USP ainda, mas era um médico da USP, né? E ele é um grande estudioso da glândula pineal. Ele não gosta de falar que é o maior, não, mas ele é um grande estudioso, né? Ele fala. E o que ele diz da glândula pineal? Ela seria um órgão sensor que capta as informações das ondas eletromagnéticas devido a propriedades dos cristais de apatita e que as converteriam em estímulos neuroquímicos, de forma análoga à antena do aparelho de celular. Ele fala que a pineal é uma antena, então. E por que ela consegue captar esses princípios eletromagnéticos? Porque ela tem nela esses cristais de apatita. E esses cristais de apatita têm essa propriedade de pegar essas ondas eletromagnéticas. Então, por isso que ela é o único órgão assim que eles imaginam que é isso, né? Que faz isso. E teve um estudo em 1988, foi publicado na revista Nature. 2 médicos, o Sen e Von Hart. Esses 2 comprovaram que a pineal fazia isso, tinha essa ligação eletromagnética. Bom, e o que o Dr. Sérgio fala? Tem esse nome difícil aí, Zeitgebers, né, que chama. Vamos falar sincronizador, que traduzindo é mais ou menos isso daí. Existem os sincronizadores naturais e de acordo com os nossos hábitos, né? Eles são responsáveis para regular o nosso relógio biológico. Então, vamos ver lá. Alguns deles, naturais, por exemplo, a luz e a escuridão. Então, a pineal vai captar
captar esse sincronizador aqui do sol, vai ver que está claro, ele não produz a melatonina. Escureceu, ele vai produzir a melatonina. Então, ele usa esse dia e noite para poder fazer isso. No caso aqui de hábitos, né, exercício físico, você faz exercício à noite, o corpo vai imaginar que ainda está durante o dia. Então, vai atrapalhar a sua produção de hormônios, essas coisas todas. Temperatura, com as estações do ano, de acordo com as estações do ano. Então, a pineal vai captar isso também, né, essa informação eletromagnética, vamos dizer assim, e vai preparar o corpo de acordo. O estresse, aí tem alimentação também. A pessoa tende a comer muito à noite, por exemplo, né, que à noite o organismo está se preparando para dormir, para repousar, para descanso. Aí come aquele monte de comida, quer dizer, não vai achar que está durante o dia ainda também, vai mudar todo o metabolismo do corpo. Bom, acontecendo alteração nesses reguladores aí, vai ter uma mudança nos ritmos biológicos, hormonais e nervosos. Vai mudar no endócrino, parte psiquiátrica, e o cardiovascular. Endócrino, nós podemos pôr aqui obesidade, né? Psiquiátrico, insônia e depressão. O cardiovascular tem infarto, tem AVC, tem algumas outras coisas que podem ocasionar. Podem acentuar também se a pessoa tem um problema. Mas também pode amenizar tudo isso daí. Se você cumpre os ritmos tudo direitinho, a tendência é que a parte hormonal funcione direitinho e que você não tenha esses problemas, né? Então, ela vai ser para o bem ou vai ser para o mal. Depois tem um outro Zeitberg que a pineal captura, que ele fala que é a da Lua, serve para comandar os hormônios sexuais e reprodutivos. E aí ele fala na gravidez, que ela tem o ano lunar. O ano lunar tem aproximadamente, eu já vi 27 dias, 29, meio, sei lá, vamos pôr uma média aí de 28, 29 dias. São 10 meses, né, que a gravidez. Se vamos ver 280 dias, vai numa média, vai dar as 40 semanas, que é mais ou menos isso o tempo de uma gravidez. Então, ele fala que a pineal captura essa informação lunar. Aí também tem a parte de ovulação, menstruação feminina, tudo segue esse ano lunar. E a pineal que captura isso. E para ver como captura mesmo, vamos ver lá. A produção de melatonina, ela varia de acordo com a fase da Lua. Quando é crescente e minguante, vocês podem ver, ó, 8 picogramas por ml que ela produz. Na Lua cheia produz a metade, é a que menos produz. E na Lua nova é a que mais produz, 9. Então, ela captura essa informação, se está a Lua cheia, minguante ou nova, para poder fazer a produção, né? Com certeza é isso que acontece. Deixa eu voltar aqui, só para falar uma coisa. Quando a gente vai ficando idoso, a pineal começa a produzir menos melatonina. E produzindo menos melatonina, aí o idoso normalmente tem problema, né? Ou dorme menos, né? Das 7, 8 horas que normalmente se dorme, ou dorme menos, ou tem problema de insônia, e tem aqueles problemas de sono, né? Normalmente, então, quando é idoso, diminui a produção, e por isso que a gente tem esses problemas de dormir pouco. Eu já estou nessa fase aí. Aqui está a pineal. Aqui ela está vendo, dá para perceber nessa primeira aqui em cima, que ela tem a forma da pinha, essa aqui também, só que assim, elas não são iguais, o tamanho não tem, assim, se é maior ou menor, não é por causa disso que vai produzir mais ou menos, ou que vai ser isso ou vai ser aquilo, não, independe de tamanho, de forma, né, cada um tem uma diferente, praticamente é isso, né, não tem duas iguais. E aí o que o Dr. Sérgio fez? Ele cortou ela aqui no meio para ver o que tinha dentro. Então, vamos lá. Tem isso aqui, ó. Aqui a gente vê os cristais, né? A calcificação. A gente não fala, a glândula pineal está calcificada, não sei o quê. Isso aqui é a calcificação dela, ó, essas pedrinhas aqui dentro dela. Vamos ver na próxima imagem, que é uma imagem mais próxima que ele fez, microscópico. E aqui a gente vê elas, né? Essas pedrinhas aqui. Tem tecido aqui, né? Tudo em volta aqui é tecido, as pedrinhas que estão aqui. E na próxima imagem, mais próximo ainda, ó. Então, a gente vê, elas estão em alvéolos, né, alojadas em alvéolos aqui, tem um formato meio que microscópico do cérebro, né, dá para perceber, né? E vamos ver, aqui ele fala da calcificação. Ó. Ela não é uma calcificação patológica, ou seja, uma doença. Não é igual pedra no rim, por exemplo, né, que pedra no rim dói e tal, aquela coisa. Não é isso. Ele fala que ela é uma formação funcional, igual nossos dentes. Por que o dente ele comparou? Porque o dente, também no esmalte do nosso dente, tem também aquele cristal de apatita. Então, ele fala que tem alguma função esses cristais, né? E esses cristais têm circulação sanguínea. Então, assim, se fosse um órgão morto que não serviria mais para nada, não ia ter circulação sanguínea lá, né?
Então, ela é estrutura viva e metabolicamente ativa, por causa desses vasos sanguíneos que tem. Então, bastante. Aqui nós vamos entrar na parte de mediunidade agora. Mas antes de falar da mediunidade, eu queria falar sobre a calcificação da pineal. Muita gente fala, você vai ver na internet um monte de coisa, né? É muito flúor, ou vamos ativar a pineal, escuta som isso, som naquela frequência, ou faz isso, ou faz aquilo. Na verdade, assim, o Dr. Sérgio, no trabalho dele de mestrado, ele fez análise química desses cristais. E lá tinha cálcio, fósforo e oxigênio. As maiores quantidades era isso. O restante era tudo residual. E não tinha flúor. Não é cloro, acho que eu falei cloro, mas é flúor, né? E não tinha resíduo nenhum de flúor. Então, praticamente, o flúor acho que não interfere em nada, porque senão ele ia estar também na análise química, né? Bom, segundo a hipótese de trabalho do Dr. Sérgio, o que ele fala? A pineal vai captar as ondas eletromagnéticas, vai chegar nos cristais que tem na pineal, e essas ondas vão ficar presas aqui dentro, rebatendo nos cristais. O que vai acontecer com isso? Mediunidade de incorporação, né? Então, a dominância é incorporação, não porque vai ser obrigatório, mas a dominância é incorporação. E se não tem esses cristais, a dominância é desdobramento. É uma mediunidade de desdobramento, aquela que a pessoa sai do corpo, faz viagem astral, essas coisas. E daqui eu trouxe uma tomografia de um cérebro que tem a pineal calcificada, que está aqui, ó. É bem nesse meio do cérebro, porque a pineal, eu não falei, mas assim, se a gente pegar no meio dos olhos aqui, mais ou menos na testa, sobrancelha, ela vai estar bem no meio da nossa cabeça. Então, a direção é aqui, no meio dos olhos e no meio da cabeça. Vai dar isso daí. Então, aqui ela é calcificada, né? E aqui é uma outra tomografia que a pineal não é calcificada. Então, teoricamente, é uma mediunidade de incorporação aqui e aqui de desdobramento. Na mediunidade de incorporação, o Dr. Sérgio ele tem um instituto lá, Pineal Mind, que chama, que ele faz os testes dele lá, né, as análises dele, os estudos, e participam médios também, é um centro também, vai. E só que ele é médico, né, e tem as pessoas que também ajudam ele nesse sentido, ele faz esses estudos da questão da mediunidade e a glândula pineal. E na mediunidade de incorporação, o que ele identifica lá? Normalmente o médium que tem o cristal e tem incorporação, ele pode ter aumento de pressão arterial, pode ter aumento de fluxo sanguíneo na cabeça. Depois eu tinha uma imagem aqui que eu acabei tirando ela, de uma cintilografia que chama. E lá mostra, quando a pessoa está ouvindo, qual a parte do cérebro que tem mais sangue, aqui do lado. Quando a pessoa está vendo, é aqui atrás, numa região do córtex aqui atrás. Mas eu tirei a imagem, né? Mas, enfim, tem um fluxo de sangue maior na cabeça, aumenta o pulso, taquicardia, cefaleia, dor de cabeça constante, e tem também convulsão focal do membro superior. Convulsão focal é tremer, né? Por exemplo, a pessoa vai psicografar, a mão dele tremia, ele não conseguia controlar. E tem convulsão mais simples também, né? Mais fraca, vamos dizer assim. E aqui ele conta uma história de um menino que foi lá, ele foi fazer uma palestra na USP para os médicos, e ele pediu para um menino lá da padaria levar uns salgadinhos. Esse menino acabou tendo convulsão lá na hora. Daí socorreram ele e tudo, puseram o menino sentado. Ele pegou uma caneta, um papel e fez uma psicografia do Dr. Zerbini, que tinha morrido há um pouco tempo, né? E daí fizeram todas as análises nele, ele não tinha problema de epilepsia, não tinha nenhum defeito do cérebro, nenhum defeito físico, nada que pudesse causar essa epilepsia. E no final, depois ele mostra uma revista Veja, onde o menino está na capa. O título era Mediunidade. Ele era um grande médium, mas ele teve a epilepsia, né? Então, a epilepsia também, ela até pode ser um sinal de mediunidade, desde que não tenha nenhum problema, né? Físico, vamos dizer assim, no cérebro, que pode causar isso. Para isso tem que ter acompanhamento médico e todas essas coisas. Agora, todos esses sintomas podem ser, são assim, não que obrigatoriamente são todos juntos, né? Pode ter um, pode ter outro, mais intensidade, menos intensidade. E, bom, agora vamos entender um pouco melhor o funcionamento disso tudo com a glândula pineal. Ele falou lá, então, que a pineal capta ondas magnéticas do mundo espiritual, e conforme o interior psíquico da mente, mesma sintonia e frequência. A gente sempre fala isso, né? A interferência espiritual depende da sintonia que você está, você vai atrair espíritos que estão pensando na mesma sintonia, né? Então, também aqui tem a ver tudo isso daí. De acordo com a sua sintonia, é o que você vai atrair. E o que ele fala aqui, o tálamo. Você vai atrair essa informação no plano espiritual, e essa informação vai ser armazenada no tálamo, aqui, ó, esse maiorzinho aqui, vai.
E isso funciona como uma secretária eletrônica. A gente não sabe o que está lá dentro. Né? Igual a secretária eletrônica no celular, ele fala, para você acessar, você não sabe o que tem. Você sabe que tem uma mensagem, você precisa discar. É a mesma coisa, a gente não sabe o que tem. O que o tálamo pode fazer? Mandar essa informação para o córtex cerebral. O córtex é essa parte aqui de cima, né? Toda essa parte aqui. E se ele manda para o córtex, se ele mandar para a parte da frente aqui, ó, esse azul, a pessoa vai ter uma intuição, uma ideia, um pensamento. Se ele manda para a região occipital, que é bem aqui atrás, ó, acima da nuca aqui, aí a pessoa tem uma clarividência, que é a região da visão nossa, né? E se ele mandar para o lobo temporal, ele tem uma clareaudiência. Onde é o lobo temporal? É aqui na lateral. Eu não quis, deixei desse jeito, mas ele fica aqui na lateral, né, esse lobo temporal. Então, se essa informação vai para esses lugares, o médium tem esse tipo de evidência ou de intuição, né, ou a clarividência, ou a clareaudiência também. E se ele não mandar para o córtex? Se ele não mandar para aqui essa informação, o tálamo não mandou para cá, tem uma outra opção que ele fala. Ele fala que, se não se manifestar como clarividência ou clareaudiente, a clareaudiência pode ter alterações sintomáticas. E por que isso vai acontecer? Porque o tálamo vai mandar para cá, ó, essa aqui, ó, é o hipotálamo. O hipotálamo é uma região muito importante nossa, do nosso organismo. Ele é como se fosse uma usina, vamos dizer assim, para evitar nomes técnicos, mas uma usina que produz alguma química, que essa química, de acordo com as nossas emoções, nosso sentimento, nosso estado, ele vai pegar uma química correspondente àquele estado nosso, junto com a química os hormônios neurais que vão também ser produzidos de acordo com essa sensação nossa. Os dois se juntam, vai para a corrente sanguínea e vai chegar na célula do organismo. Tem células que têm milhares de receptores. Imaginemos assim, uma fechadura, tem um monte de fechadura lá na célula. E essa química que foi produzida pelo hipotálamo, ela vai chegar nessa fechadura e vai se encaixar lá e vai começar a entrar, sair desse lugar, como uma campainha, como se estivesse tocando campainha. E esse movimento, ele faz um monte de alteração química dentro da célula. Então, é um turbilhão de alteração que acontece, né? Então, o estado emocional da gente vai chegar na nossa célula. Bom, e o hipotálamo é uma região que acontece o quê? É o comportamento psicobiológico. Ali a gente tem o controle de fome, de sede sexual, das emoções, né? Raiva, o prazer, pressão sanguínea, tudo é controlado no hipotálamo. E a gente já vai entender por quê aqui na frente. Nós temos aqui as conexões da pineal, são as conexões nervosas. Lembra lá que o André Luiz falou? Basicamente isso aqui, ó, que as redes nervosas são como fios telegráficos, né, que mandavam ordem imediata a todos os departamentos celulares sobre a sua direção, suprimento de energia psíquica a todos os armazéns autônomos dos órgãos. As energias psíquicas, eu acabei de relatar aqui, né, essa produção dessa química que é feita no hipotálamo e no cérebro, que vai chegar nas células, né, e ela tem as conexões nervosas. Essa região aqui, hipotálamo, pineal, elas fazem parte do sistema nervoso central, o principal. Aí vem isso aqui, vem essa parte aqui, ó, que é o encéfalo, a medula espinhal, esse é o principal sistema nervoso. E eles fazem parte desse principal sistema nervoso, né? Então, nós temos aqui a ligação do tálamo, então, vai ter essas ligações neurais todas. E quando eu falei aqui de obsessão, se vocês pegar o vídeo lá no YouTube, vocês vão ver que o André Luiz falou que os espíritos obsessores, eles soltavam uma química no tálamo, eles acessavam o tálamo, que lá ele pegava os feixes neurais da pessoa e eles soltavam a química ali para poder interferir na pessoa, porque esse tálamo, hipotálamo, ele tem ligação com o tronco nosso, com a medula, então vai afetar o que quiser. O hipotálamo, né, que nós falamos aí, e o hipotálamo tem um detalhe, ele comanda a hipófise, né? Lembra que eu falei da hipófise, parecida com a epífise, que era a glândula pituitária. Ela controla 8 glândulas. Vamos ver quais são aqui, ó. Então, ela controla prolactina, é um hormônio que serve para a produção de leite. FSH, que é folículo, alguma coisa estimulante que eu não lembro, são as gônadas, a parte sexual. Depois, o hormônio tireoide, o hormônio da suprarrenal, que é cortisol, adrenalina, e tem um hormônio que tem o controle dos tecidos, que é esse último aqui, ó, mas principalmente dos ossos, né? Mas isso é na parte infantil mais, né? E tem essa outra parte da hipófise, que é a neurohipófise, que chama, e ela tem esses dois hormônios aqui, ó, ocitocina e esse
ADH. A ocitocina, o que ela faz? A gente está vendo ali glândula mamária e útero. Ela que faz a contração uterina no parto, né, ela que é responsável, e a contração da glândula mamária para poder expelir o leite que foi fabricado aqui, ó, né, com esse hormônio prolactina. E também tem a parte dos rins aqui, ó, que controla a diurese, que aí vai alterar a pressão. Então, o hipotálamo, depende do que ele recebe de informação, ele aciona a pituitária, aí, né, a glândula hipófise, para poder produzir esses hormônios. Então, de acordo com a informação que a gente tem, do estado que a gente está, o desequilíbrio que a gente pode causar no organismo está aí, são nessas regiões todas, né, a princípio. Tem mais ainda. Depois tem o tronco cerebral, que eu falei, né, que as funções fisiológicas básicas, está aqui, ó, é o encéfalo, nessa parte aqui. Por isso, quando a pessoa morre hoje, não vai só, teve morte cerebral. Não, eles fazem um outro exame, a morte encefálica, que é essa parte do tronco aqui, ó. Porque é aqui que tem a parte de respiração, de coração. Então, se isso aí parou, de fato a pessoa morreu, né, desencarnou. Então, a pineal, o hipotálamo, o tálamo, tem tudo ligação também com esse tronco cerebral, com a medula, como eu já falei, e a medula, todos os músculos do corpo, né, para todo lugar. O cerebelo, que é essa parte aqui atrás, controla o equilíbrio da gente. E a parte do sistema nervoso autônomo, que é o simpático e parasimpático. O que é o simpático? A gente tem um momento de medo, por exemplo, uma situação, né, de medo, de perigo. O que acontece? Você vai ter que se preparar para aquela situação. Então, é isso aí, quem aciona tudo isso aí, são essas glândulas aqui, para poder você ter adrenalina mais no corpo, né, para enfrentar aquela situação de medo, de perigo, que você precisa correr, alguma coisa assim. E para correr tem que ter o controle do movimento aqui também, né, no cerebelo, o equilíbrio. E o parasimpático, ele faz o contrário. Parou a situação de perigo, de medo, aí ele acalma tudo. Então, ele solta os hormônios lá, vão parar no parasimpático para poder acomodar e voltar tudo no que era antes. Por isso, então, o estresse é um negócio complicado, né? Você vê o que vai acontecer, né? O estresse, ele vai alterar todo esse metabolismo, porque você vai ficar sempre com esse sistema nervoso aqui, o simpático, sempre naquela coisa, né? Pô, vai acontecer alguma coisa, adrenalina, bom, e no final descontrola todo o corpo da gente. Bom, e no centro espírita a gente pode ser ajudado também, né? Com a harmonia disso tudo, o equilíbrio disso tudo. Como? Com o passe. A pineal e os centros de força, eles captam energia magnética espiritual. Então, toda essa energia que a gente está passando pelo passe é captado tanto pela pineal, quanto, né, pelos centros de força, que são os chakras, né? E daí a gente absorve isso. Só que não adianta só a gente receber, e a gente tem que ter uma coisa muito importante, a gente tem que mudar, né, aquele nosso comportamento, aquela reforma íntima, né? Então, precisa haver uma transformação para a gente obter o equilíbrio físico, mental e espiritual. Então, não adianta receber o passe, saiu daqui, volta com os mesmos problemas de antes, os pensamentos de antes. Então, assim, é complicado. O importante mesmo também aí é ter, junto com o passe, a reforma íntima, né? A reforma de como que a gente conduz a vida da gente, né? Tudo aquilo que a gente está fazendo que não está muito legal, né? A gente precisa repensar e está sempre pensando em mudar. É aquilo que Jesus falou, né? Vigiai e orai. Então, vigiar para que a gente não tenha coisas piores também, e a oração que ajuda muito, né? Bom, era isso daí, gente. Tem muita coisa para falar da pineal, mas, assim, pelo livro Missionários da Luz, o capítulo 2, são poucas páginas, 10, 12 páginas no máximo, acho que vai ser, que o André Luiz esclarece tudo muito bem lá. Então, se vocês puderem ler, no capítulo 2 do Missionários da Luz, vai ter muita informação ainda da pineal, porque tem muita coisa para ser falada, e o tempo aqui não permite, né? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, a respeito da melatonina, isso é muito importante, gente. Hoje a gente encontra ela vendendo em farmácia normal. Então, assim, a recomendação é que vocês não saiam comprando, eu tenho problema de sono, eu vou tomar. Não façam isso, porque ela ainda tem um monte de estudo que depende dela ver as interações com outro tipo de medicamento, né, porque vai afetar, você viu lá, o sistema endócrino, aí vamos falar de diabetes. Quem tem diabetes toma remédio, pode ou não pode? Eles não sabem ainda. Quem toma remédio de pressão, pode ou não pode? Ainda não se sabe. Quais são as interações que ela tem? Então, se alguém estiver pensando em fazer uso dela, que procure um endocrinologista ou neuroendocrinologista para poder avaliar direitinho, tá, gente? Não vai sair comprando em farmácia aí, tomando sem recomendação médica. É isso. Então, vamos para a segunda parte agora. Vamos atender nossos irmãos na mesa. E
que Deus ajude a gente lá na mesa e os espíritos que lá chegaram.